Nós temos o privilégio de estar aqui hoje para juntos falarmos da palavra de Deus. Nós tínhamos preparado um texto, mas aqui nós só temos pessoas crentes, salvas, né? E nós vamos falar, a nossa meditação vai estar baseada em outro texto, que também é muito importante. Aliás, toda a Bíblia é muito importante. Nós vamos ler o texto que nós vamos ler, encontra-se em Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus 5 e 9. Amém? Misericórdia? Amém. Eu vou ler depois, os irmãos lerem cada um na sua versão, porque estou com versão diferente, né? Essa aqui é a nova tradução da linguagem de hoje. Então, Jesus fala assim: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Em outra versão fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Então é a mesma coisa, só que aqui está mais explicado. Nós vamos falar sobre exigências para ser filho de Deus. E se nós perguntarmos a qualquer pessoa na igreja, falar assim, qual é a exigência? O que é que precisa para ser filho de Deus? Eu acho que a gente vai ouvir um coro falar assim, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Mas nós temos outras exigências. A Bíblia diz, bem-aventurado quer dizer feliz, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é ser pacificador? Aquela pessoa que promove a paz. Quem promove a paz é pacificador. Quem tem paz dentro de si sabe promover a paz porque é pacificador. Essa paz começa em nós. Se nós temos paz, podemos transmiti-la aos outros. Mas quando a gente não tem paz, a gente vive em agonia, em tormento, em desavença, então não tem paz. Então não pode transmitir paz quem não tem paz. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer assim, gosto de estar perto de fulano porque eu sinto uma paz? Ou então, olha, quando eu vou na casa de fulano, ali ou ciclano, eu sinto uma paz muito grande. Porque ali as pessoas que moram ali são pacificadores. Não sei se os irmãos já ouviram isso, né? Em algum lugar. A Bíblia diz, quando depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então, paz é uma palavra pequena, apenas 3 letras, que precisa fazer parte da vida do crente. É uma exigência para ser filho de Deus. Muitas vezes nós estamos conversando com alguém, aí começam a falar alto e, né, com os ânimos exaltados, então não tem paz. Ser pacificador é levar a paz. Ou tem uma pessoa que está discutindo sobre algum assunto, e nós, ao invés de irmos ajudar, nós falamos, olha, bem feito você fez isso com ele, né? Então fala com o outro, olha, é mesmo, coloca aí no prato limpo, né? Então eu sempre falo que as coisas, muitas coisas que acontecem comigo, que as pessoas falam de mim para os outros, e alguém fala, coloca o prato limpo. Eu falei, eu tenho alguém que vai colocar o prato limpo. Deus. Ele é o nosso juiz, né? E nós precisamos ter paz, ter esse entendimento de paz, para nós sabermos viver e transmitir paz para as outras pessoas.
A Bíblia diz ainda: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com todos, não só com as pessoas da família, não só com os crentes nas igrejas, mas com todos. Buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz e santificação precisam estar juntas, andarem juntas. Como podemos ter uma vida de santificação sem que tenhamos a verdadeira paz? Com angústias, contendas, falta de amor, ódio no coração, não conseguimos ter paz. Quem vem dessa maneira, que diz que tem paz, estão mentindo. Porque a Bíblia diz: pelo fruto se conhece a árvore. Né? Muitas vezes existem as picuinhas, até dentro das nossas igrejas. Né? Vamos dizer assim, porque aqui todo mundo é crente. Né? E a gente sabe que existe grupinhos, né? Pessoas que falam das outras, né? Como o pessoal daqui do Mato Grosso do Sul fala, as picuinhas. Né? E isso faz com que o trabalho não desenvolva. E nós precisamos ter paz para ir ajudar as pessoas a desfazer essas coisas que estão surgindo dentro das igrejas. Eu sempre falo que eu já fui membro de várias igrejas no Brasil e eu nunca saí da igreja porque surgiu um determinado problema. Eu preciso ficar para ajudar na solução daquele problema. Esse sempre foi o meu pensamento e é o meu lema. Então, nós não estamos numa igreja trabalhando para o homem, para o pastor, para o diácono. Nós estamos trabalhando para o Senhor. E aquilo que a gente vê que precisa ser consertado, a gente falar francamente. E é ter paz. Não falar exaltado, né? Quer dizer, com a voz alta, como que está brigando, mas falar em paz, falar baixo, né? Porque isso demonstra que nós temos paz. Se Cristo reina em nós, verdadeiramente podemos apaziguar questões, solucionar problemas, acalmar ânimos exaltados, se Cristo está em nós, se nós temos a paz de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que a paz de Cristo deve dominar os nossos corações. Esse versículo está lá em Colossenses 3, versículo 15. Precisamos procurar a paz e segui-la, ou perseguir. No Salmo 34, versículo 14, né? Ser pacificadores, conforme o texto que nós lemos aqui, em Mateus 5, versículo 9. Nós devemos buscar a paz. Não é uma coisa que vem para nós devemos buscá-la, né? E seguir. A palavra de Deus contém promessas valiosas para os pacificadores, como nós vemos no Salmo 37, versículo 37. Então fala, os passos do homem bom, então Deus está olhando e no final essa pessoa deixa a paz para os seus descendentes. A pessoa que tem paz, que vive em paz consigo mesma e que transmite a paz, ela deixa essa paz, esse exemplo para os seus descendentes. Uma vez, uma pessoa se converteu lá na igreja e eu adotei. Eu tenho que dizer, indo fazer estudo bíblico, acompanhando. E um dia eu estava lá, eu cheguei e ela estava sentada já na sala com a Bíblia, esperando. Aí depois ela falou assim, Isabel, eu não sei se a gente vai poder fazer estudo bíblico hoje, porque meu pai está aqui e ele é contra os crentes. Eu falei, não tem problema, a gente não faz hoje, se ele não quiser, a gente não faz hoje, faz outro dia, vamos conversar. Aí ele chegou, saiu de lá da cozinha e veio, sentou na sala.
Aí a pessoa me apresentou, essa é a irmã Isabel, lá da igreja e tal, ela veio fazer estudo comigo. Aí começou a falar dos crentes. E fala de crente, fala de pastor, e fala de igreja, e falando alto, tá? Eu só deixei ele falar. Né? Aí quando ele parou, eu falei assim, o senhor já terminou? Ele falou, já. Eu falei, agora o senhor vai me ouvir. Eu falei assim, olha, eu não admito que o senhor fale isso e isso e isso de igreja, nem de pastor, que o senhor não conhece. O senhor está falando de uma coisa que o senhor ouviu dizer. Mas o senhor nunca esteve em uma igreja, nunca foi membro de uma igreja, nunca teve contato com pastores de nenhuma igreja, e o senhor está falando de uma coisa que o senhor não sabe. O senhor não tem certeza disso. Aí ele falou, não sei uma coisa que eu falei, e ele falou que lá nas escrituras tem que o homem é salvo desde o fio do cabelo até a planta do pé. Eu falei, que escritura? Aí ele falou assim, a escritura sagrada. Eu falei, a Bíblia? É. Eu falei, não, o senhor está enganado. Isso não está escrito na Bíblia. Como a senhora sabe? Eu falei, porque eu conheço a Bíblia. E eu sei que isso não está escrito lá. Aí ele falou assim, mas está escrito assim, ele levantou da cadeira que ele estava, começou a falar alto, gesticular. Eu falei, tudo bem, não precisa se orbitar, mas eu vou fazer uma proposta para o senhor. Traga a sua Bíblia, me mostre onde está escrito, e eu vou rasgar a minha Bíblia e vou deixar de ser crente. Traga, qualquer tempo que o senhor quiser. Me mostre na sua Bíblia, se sua Bíblia é diferente, então onde está escrito isso? Aí ele levantou, saiu, fechou a porta, bateu a porta, saiu do portão, bateu o portão, né? Aí depois a vizinha veio e falou assim, puxa fulana, teu pai estava exaltado hoje, né? Como ele estava aborrecido, saiu batendo o portão e tudo, xingando pelo meio da rua. Aí ela falou, meu pai é assim, porque quando ele vê uma pessoa que é crente, ele fica como que está amaldiçoando. Então ele falou alto o tempo todo, depois eu deixei ele falar. E fui falar com ele. Então, a gente precisa se controlar. Ter o controle do Espírito Santo. Para a gente ter paz e transmitir a paz. Porque as pessoas que não têm argumentos, então elas falam alto, elas gritam, então não tem argumento para a Bíblia. É uma coisa que elas não sabem. Né? E elas estão falando de uma coisa que ouviu falar. A palavra de Deus, na palavra de Deus contém promessas valiosas para os pacificadores, conforme Salmo 37 e 37. Você pode ler, por favor? Na sua versão. Salmos 37 e 37. Nota o homem íntegro e considero reto, porque há para o homem de paz um porvir feliz. Nós ouviram? O homem íntegro, pois há paz nele. Isso é as pessoas, isso tem que fazer parte da nossa vida. Se nós temos essa paz, precisa fazer parte da nossa vida. A paz, a alegria, a justiça pertencem ao crente por direito. Então, o crente tem o direito. É por direito que Deus nos deu. A paz, a alegria, a justiça. Nós choramos? Choramos. Ficamos tristes? Também. Jesus ficou triste, Jesus chorou como ser humano. E nós também ficamos, né? E choramos. Mas aquela alegria que nós temos dentro de nós, da salvação em Cristo Jesus, ninguém pode tirar. Ninguém. E é direito nosso. A alegria, a paz, a justiça é por direito do crente. É nisso que consiste o reino de Deus. Contudo, são poucos os salvos que gozam dessas bênçãos em seu viver diário. Então, são poucos aqueles que buscam a paz, buscam a alegria, buscam a justiça. Né? Muitos, como alguns, querem fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas Deus falou assim, que a vingança a ele pertence.
vezes já aconteceram muitas coisas comigo, nesses anos de crentes, e eu nunca fui reivindicar o meu direito. Falou, ó, eu tenho um juiz. Ele que está com a minha causa, ele vai julgar a minha causa. E muitas vezes eu vejo aquilo acontecer, alguma coisa acontecer na vida das pessoas. Não é porque eu quero, não é porque eu desejo. É porque Deus, Ele é justo. Quando Ele vê que um servo seu está fazendo as coisas certas, está andando de maneira certa, está fazendo o trabalho dele de maneira certa, Ele não deixa aquilo que as pessoas falam impune. Então não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco vezes que isso aconteceu. Porque, irmãos, nós precisamos ter o nosso juiz, que é Deus. O juízo pertence a Ele, a justiça pertence a Ele. Nós precisamos ter paz, descansar nele, essa paz que domina os nossos corações. O diabo engana, ilude e lhe diz mentiras. O diabo ilude somente os que estão lá fora? Não são crentes? Não. Muitos que estão na igreja são iludidos pelo diabo. Muitas vezes o diabo usa pessoas de dentro da igreja para provocar contenda na igreja. Eu já tenho visto pelas igrejas que eu passei. E eu sei que os irmãos também têm. Ele usa pessoas da igreja para provocar contenda, para haver dissensão, para haver divisão e tudo. Então, ele faz isso. E muitas vezes nós não vemos que ele está fazendo isso dentro da nossa igreja. Isso porque eles não têm o conhecimento desses fatos. Ou se o têm, não querem aplicar em sua vida aquilo que sabem. Então, se nós sabemos, vamos ficar vigilantes. A Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele anda ao derredor. E nós temos Jesus que anda ao nosso redor. Então, para ele passar para o verdadeiro crente, ele tem que passar por Jesus primeiro. Então, nós precisamos ter essa confiança, essa paz em Jesus. Em Romanos 5, versículo 1, a Bíblia diz: temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Temos paz com Deus através de Jesus Cristo. A paz perfeita é exclusiva de autoria divina. Vamos ver João 14, 27, é um outro texto onde Jesus fala sobre a paz. João 14, 27. Sumiu? 27. Isso. Estou lhe deixando um presente, a paz de espírito. E a paz que eu dou não é passageira, como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Jesus, quando ele estava vendo, era a despedida dele, as últimas semanas dele aqui na terra. Os discípulos estavam aflitos, porque ele falava: vai o nosso guia, o nosso consolador, o nosso orientador, vai morrer, e nós? O que é que vamos fazer? E ele falou: eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz eu dou. Eu não dou como o mundo dá. Por quê? Porque o mundo não tem paz. Nós ligamos a televisão, qualquer hora é guerra, os países que não param de guerrear, é pai matando filho, filho matando pai, mãe, é um horror, porque o mundo não tem paz. Mas Jesus deixou a paz para os seus filhos e deixou que nós transmitamos essa paz àqueles que não têm paz, para que eles possam ter também a paz de Jesus Cristo. Você se considera filho de Deus? Os seus atos, as suas atitudes estão condizentes com a sua palavra, com o que você diz? Sua atitude está de acordo com aquilo que você diz?
Mateus 5:9. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Será que a minha atitude está sendo igual, está sendo condizente com aquilo que eu falo que sou? Com a paz que eu digo que tenho em Jesus Cristo? Atos 9:31. Quem pode ler para nós? O Atos não fugiu não, né? Vou ter que fechar ele aqui. Atos 9:31. Pode ler? Pode. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Os irmãos ouviram? Essa paz foi depois que Saulo, o então Saulo, que se converteu e que Jesus mudou o nome dele para Paulo, né? Então, porque ele via, ele matava as pessoas, ele tinha carta branca para entrar em qualquer lugar e pegar os crentes e matar e arrastar. Então, depois que ele se converteu, aí os discípulos ficaram duvidando que ele tinha se convertido. Mas depois que eles tiveram a prova realmente que ele era convertido, ele foi pregar junto com os discípulos, e aí, depois dessa perseguição, as igrejas tinham paz e cresciam. A igreja que vive em paz cresce. Que tem paz entre os irmãos cresce, né? Então a igreja vivia em paz e crescia no amor de Jesus Cristo. Irmãos, o Espírito Santo não habita onde há contenda. Não adianta nós queremos e cantarmos, e orarmos, e lermos e tal. Se houver contenda, o Espírito Santo não habita. Ele habita onde há paz. Porque Ele é a nossa paz. Antes de Jesus nascer, Isaías, que nasceu 700 e alguns anos antes de Jesus, já falou assim, quando ele nascesse, ele seria chamado Príncipe da Paz. Ele não tinha nascido, mais de 700 anos, né? Então Jesus é a nossa paz. A Igreja de Cristo, estou falando da Igreja de Cristo, estou falando da Igreja Batista, nem Assembleia de Deus, a Igreja de Cristo, que são todos aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, precisa ter e viver para que possa crescer. Ter paz e viver em paz para que possa crescer. Muitas vezes, irmãos, nós convidamos muita gente para vir à igreja e tal, e as pessoas não vêm. Às vezes não é culpa da pessoa que não quer. É a igreja que não está preparada. O problema dele está na igreja, não está nas pessoas. Nós falamos, puxa, eu convidei tanto, fulano falou que vinha e não veio. Às vezes fala que vem para nos agradar, né? Mas muitas vezes a igreja não está preparada, não está em paz, existe contenda, existe, como nós falamos aqui, que o Mato Grossense fala, existe picuinha. Então a igreja não cresce, as pessoas não vêm, porque a igreja não está em paz. Paulo repreendeu a igreja de Corinto por causa das contendas, de divisões, ausência de paz. Paulo criticou, Paulo chamou a atenção da igreja de Corinto, porque eles viviam em contenda, né, e divisão, e não tinha paz. Mas Jesus elogiou a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, cheia do Espírito Santo, tinha paz. A igreja de Filadélfia, né? Uma das 7 igrejas da Ásia. E aqui João escreveu por revelação de Jesus. Não houve nenhuma
repreensão nessa igreja, porque ela tinha paz, e Filadélfia significa amor fraternal. Alguém disse assim: paz, palavra tão simples de ser dita, mas sentimento tão difícil de ser encontrado. Mas é difícil para aquele que não tem Jesus Cristo em sua vida, para aquele que não conhece a palavra de Deus. É difícil, mas para nós, falar como Paulo, para nós que conhecemos a Cristo, né, então não é difícil. Nós precisamos buscar na palavra de Deus, na oração. A Bíblia fala buscar a paz, lá no Salmo 37, né? Buscar a paz e seguir. Existem muitos símbolos de paz. Às vezes a pessoa está em guerra, lá por dentro. Aí, como todo mundo sabe, todo começo de ano, do final para o começo do ano, então o pessoal se veste todo de branco, é símbolo de paz, né? Para ter paz o ano inteiro. Aí passou dali, ó, vai aquela briga, aquele auê que não tem fim, né? Então não significa nada. Significa o que está aqui dentro, não o que está por fora, né? A pomba é o símbolo da paz, né? Então existem muitos símbolos. E nós lemos uma ilustração que uma pessoa mandou que duas pessoas fizessem dois quadros que transmitissem a paz. Como eles iriam fazer? E depois ele iria examinar. Então, um senhor fez um quadro com um lago sereno, né, sem onda, bem serena a água, tal, sem correnteza forte. E ele falou, aí ele entregou para aquele que ia examinar. Aí ele pegou um outro homem, aí fez uma árvore, e com um temporal muito grande, e um passarinho no galinho, na ponta do galho, cantando. Aí aquele que foi examinar os dois quadros, falou assim: esse aqui significa a perfeita paz. Porque esse passarinho, no meio de todo o temporal, ele estava em paz. Na ponta da árvore, do galho, cantando. Assim somos nós, irmãos. No meio do temporal da vida que nós passamos. As ondas de problemas e dificuldades que nós passamos, nós precisamos ter paz. Esperar com paciência no Senhor. E que nós possamos transmitir paz ao mundo. E as pessoas que estão ao nosso redor, não só na igreja, mas no nosso vizinho, companheiro de trabalho, né? O companheiro ou alguém que está numa fila de banco, ou de INSS, em qualquer lugar, que nós possamos ter paz para transmitir para essas pessoas a verdadeira paz de Jesus. E só Ele nos pode dar. Nós agradecemos, né, a Mambera, que nos deu esse privilégio de estar falando hoje, né, e com os irmãos, e que Deus nos dê, nos encoraje a buscar realmente a paz que Ele deixou para nós. Ele deixou, mas muitas vezes nós não buscamos. Os irmãos viram aí na Bíblia, né? Buscar a paz, como buscar a sabedoria, buscar a paz com tudo e a santificação, sem ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos buscar a paz, como precisamos buscar a sabedoria, né? Quando alguém vai procurar um emprego, ele vai buscar. Ele manda um currículo, ele faz um monte de coisa e ele vai buscar, porque ele precisa daquele emprego. Então nós precisamos de ter paz na nossa vida, para transmitirmos às outras pessoas. Amém? Amém.